todos, eu sou o professor Rosiel e eu vou estar aqui de maneira bem sintética, resumindo os assuntos que vão cair na avaliação do segundo ano das turmas pertencentes à Escola Maria Júlia Piar. Então, o assunto em questão trata da colonização, o início da colonização portuguesa aqui no Brasil. Vendo que a terra brasileira foi descoberta, entre aspas, por Pedro Álvares Cabral em 1500, mas durante mais ou menos 30 anos ela ficou abandonada pela coroa portuguesa, que estava mais interessado em manter seu comércio com as chamadas Índias Orientais, as famosas especiarias que lá se adivinham. Então, inicialmente, para início de conversa, nós vamos tratar da questão dos povos que aqui viviam no território que é o Brasil, aliás, os povos que aqui viviam na América. O nome que se dão a todos os povos chamados indígenas é um termo errôneo. É que quando Colombo chega na América, achando que tenha chegado nas Índias, ele coloca o nome dos povos que aqui viviam de índios. E esse termo pegou, e do ponto de vista europeu, sem se preocupar com as diferenças culturais que aqui tinham, uma visão antropológica da questão, não houve uma preocupação em designar os milhares de povos de diferentes culturas que aqui tinham na América no geral. Então, esse nome indígena passou a designar todos os povos que aqui tinham de maneira errada, como eu falei, porque eram várias culturas, com línguas diferentes, com organização política, com grau de conhecimento técnico diferenciado, enfim. Mas para efeito didático nós vamos utilizar esse termo que ainda hoje é utilizado. Então, os povos autóctonos, os povos nativos americanos que viviam, vamos designar como povos indígenas. Então, como eu falei, existiam vários povos diferentes, centenas, talvez milhares de povos com línguas e culturas diferentes, que tinham determinado grau de conhecimento técnico dentro de uma situação de desenvolvimento humano. Alguns povos eram caçadores-coletores, no qual nós temos algumas tribos do tronco macro G aqui no Brasil. Alguns povos já praticavam a agricultura, o artesanato, como o tronco tupi, que faziam parte principalmente do litoral brasileiro, e tinham povos como os astecas, maias e índios, que tinham um grau de civilização muito avançado, um grau técnico de conhecimento, que se assemelhava muito aos próprios europeus que aqui vinham. Os astecas, que se desenvolveram um grande império ali na chamada Mesoamérica, que corresponde ao México. Também os maias, que ficam nessa região, ali na Península do Yucatán, são povos que tinham um conhecimento, viviam em cidades, do ponto de vista da definição de civilização, já viviam em cidade, tinha um governo organizado, uma divisão de classe social, enfim. E também aqui na América, nós tínhamos na América do Sul um dos grandes impérios com mais de 15 milhões de habitantes, que era o Império Inca, que se desenvolveu em uma região que até hoje é um pouco inóspita, que é a região da Cordilheira dos Andes. Não só na Cordilheira dos Andes, mas a maior parte do Império Inca se desenvolveu na Cordilheira dos Andes. Então, esse, para certo ponto, para exemplificar o grau de diferenciação que esses povos que aqui viviam na América. O Império Inca, por exemplo, vivia em cidades, dominava vários povos. Os astecas eram povos guerreiros, onde a classe mais privilegiada, lógico, era o imperador, que era o chefe sacerdotal e militar, e dominava, como um império, dominava vários dos povos, subjugando aos seus domínios. No Brasil, nós tínhamos vários povos. Aquele que vai entrar em contato inicialmente com os portugueses são os tupis, aqui, com a vinda de Portugal em 1500, de Pedro Álvares Cabral em 1500, não houve nos primeiros anos do descobrimento um processo de colonização do Brasil de fato. O rei de Portugal, como eu falei, interessado ali em
manter as relações comerciais muito mais rentáveis com as Índias Orientais, ele, em certo ponto, deixou de mão por mais de 30 anos o Brasil. O que se fez aqui inicialmente, pode ser considerada a primeira atividade econômica do Brasil, foi que, ao descobrir que aqui tinha pau-brasil, né, que talvez há várias discussões sobre se realmente devido ao nome pau-brasil, o nome do próprio território brasileiro vai ganhar esse nome. Então, a primeira atividade que se dá aqui é o comércio do pau-brasil, né? Mas se dá uma atividade econômica de maneira incipiente, onde os portugueses que aqui vinham travavam relações comerciais com os indígenas, que trocavam, conhecedores das matas, trocavam o pau-brasil por alguns utensílios trazidos por portugueses, enxadas, objetos feitos de metais, algumas bugigangas, espelhos, enfim, uma troca que não envolvia dinheiro, já que o conhecimento monetário não era de cunho dos nativos que aqui viviam, era uma troca que nós poderíamos chamar de escambo, produto ou produto. Então, mas alguns países, Portugal e Espanha vai ser as grandes potências das chamadas grandes navegações, são elas que primeiramente iniciam o processo de colonização, tanto é que Portugal, em determinado momento do século XVI, já está presente no continente africano, uma parte do continente asiático e também, como o Brasil, aqui na América. Em alguns países como França, Holanda e a própria Inglaterra, passa a questionar essa legitimidade de Portugal e Espanha ser dona do mundo, pelo Tratado de Tordesilhas, que vocês estudaram, onde o Papa Alexandre VI dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Então, principalmente os franceses passam a aportar aqui nas terras brasileiras na busca do pau-brasil. Então, em 1930, mais ou menos, o rei de Portugal envia algumas expedições aqui de combate à pirataria, corsários, e ao mesmo tempo inicia ali um incipiente processo de colonização. A primeira vila brasileira vai ser fundada por Martim Afonso de Souza em 1932, a famosa Vila de São Vicente, e mais tarde, em 1932 e 1934, vai ser criada as chamadas capitanias hereditárias, né? Verdadeiras faixas de terras, no qual muitas delas eram muito maiores que Portugal, verdadeiros reinos, né? Então, foi criado 15 capitanias hereditárias e foram designados 12 capitães do notário para explorar essas capitanias. Eles tinham, era como considerado reis aqui nessas regiões, já que ele tinha todo o poder e comando, só obedecendo à coroa portuguesa, ao rei de Portugal. Esse sistema, ao receber essas capitanias, eles poderiam doar a fazenda, no período chamado de Sesmarias. Essas Sesmarias, algumas delas com milhares ou dezenas ou centenas de milhares de hectares, dá origem aos grandes latifúndios do Brasil. Então, o que foi escolhido aqui para gerar o processo de colonização do ferro? Então, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar já vem sendo plantada por Portugal nas ilhas do Atlântico, passa a ser escolhido como um produto que vai gerar renda para Portugal. A primeira intenção do processo de colonização é produzir produtos que gerem, dentro da prática mercantilista, um processo de enriquecimento da metrópole, já que não encontraram ouro e pedras preciosas como aconteceu no Portugal e Espanha. O início do processo de colonização aqui no Brasil se deu de fato com a introdução da cana-de-açúcar, ela que vai propiciar o processo de colonização, no qual a coroa portuguesa vai ter muito ganhos com essa atividade econômica, entendeu? Então, até o século XVII, o principal produto de exportação brasileiro, que era voltado principalmente para o comércio com Portugal, pelo exclusivo colonial, é a cana-de-açúcar. O que vai mudar isso somente lá no final do século XVII, com a descoberta do ouro pelos paulistas da região de São Paulo e Piratininho,
E o vídeo foi interrompido, mas só para terminar aqui, para nós fechar, para não delongar muito, como eu estava falando, a principal atividade econômica aqui foi com açúcar, o processo das capitanias hereditárias inicialmente, que foi criado em 33 e 34, não deram certo, com a exceção da capitania de São Vicente, com Martim Afonso de Souza, que tinha mais, já iniciou o processo de experiência anteriormente, com a fundação de vila, tendo sido mandado por o rei em 1930, já tinha um know-how de conhecimento sobre o contato com os índios. Outra capitania que deu certo foi a de Pernambuco, com Duarte da Costa, que investiu pesado, conseguiu controlar os ataques indígenas, e aqui fez com que muitas pessoas viessem para Portugal e formassem as fazendas aqui, instalassem os famosos engenhos para a produção de açúcar. Então são essas duas capitanias que vão dar certo. A própria capitania do Ceará, no qual nós estamos, o próprio capitão da Natália não veio nem aqui participar do processo de colonização, ficando o Ceará fora do processo de colonização até o século XVI, onde aqui se iniciou incipientemente o processo de colonização com Martim Afonso de Souza, aquele mesmo que está lá no romance Iracema de José de Alencar. Espero que os senhores tenham o interesse de ler. Então é isso, pessoal. É só para vocês terem um livro didático para pesquisar, vocês têm a internet, e alguma dúvida vocês podem entrar em contato com os diretores de turno de vocês e pegar o meu contato, no qual eu estou aqui, posso dirimir para os senhores. Então até isso. Obrigado aí e até a próxima visual.